Depois de adiada por uma decisão judicial, a audiência pública sobre a privatização da Sabesp foi marcada por tumulto e protesto na Assembleia Legislativa de São Paulo. Todos os detalhes na reportagem de Letícia Miyamoto. A primeira audiência pública que discutiu o projeto de lei que autoriza o governo do estado a privatizar a estatal de saneamento básico que atende a capital paulista e diversas cidades da região metropolitana reuniu dezenas de manifestantes. Durante a sessão, houve tumulto no local. Querem gritar a favor ou contra? É na frente da Assembleia. Vamos para lá e começa a gritaria. Aqui está tendo uma discussão de alto nível, importante para a sociedade. E quem não quiser contribuir com isso, vai lá para fora daqui a pouco, tá bom? Originalmente, a audiência estava marcada para acontecer no dia 6 de novembro, mas foi suspensa por uma decisão da Justiça sob o argumento de que havia necessidade de se estender o prazo para a convocação de possíveis interessados no tema. O projeto de desestatização do governador Tarcísio de Freitas tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Desde que entrou em pauta na LESP, o texto já recebeu mais de 170 emendas dos deputados. Desta vez, a audiência foi vista como mais um passo para acelerar a tramitação do projeto. A expectativa da base do governo é de que o PL seja aprovado pela Casa até, no máximo, início de dezembro. É o que avalia o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar em apoio à privatização da Sabesp, Guto Zacarias. Atualmente, a Sabesp é uma empresa de capital aberto e economia mista, que tem o Estado de São Paulo como gestor e acionista majoritário. A proposta busca autorizar o executivo a negociar a participação acionária na companhia e, assim, transferir o controle operacional da empresa à iniciativa privada. Vai reduzir tarifa, vai aumentar o número de paulistas atendidos pela Sabesp, vai universalizar o nosso saneamento básico 4 anos antes das metas, que atualmente em 2033 vai para 2029. Tudo isso também aumentando o investimento em 10 bilhões. Lembrando que investir 10 bilhões em saneamento básico equivale a investir 50 bilhões de reais em saúde. Caso a Sabesp não seja privatizada, a secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, destacou que a empresa pode perder 50% dos contratos nos próximos 15 anos. Porque a Sabesp hoje ela é lucrativa, sim, mas ela tem grandes chances de deixar de ser, pelo que a gente falou aqui. E isso é a análise de dados, isso é uma questão de trajetória que a gente pode olhar, observando o futuro, que a gente não pode deixar chegar para depois eu simplesmente ter uma empresa deficitária e não ter feito nada antes. Entre as críticas, a oposição questiona o envio de um projeto comum ao invés de uma proposta de emenda à Constituição. O governo optou em mandar um PL, um projeto de lei, que precisa de 48 votos, e não uma PEC, que altera a Constituição, até porque a Sabesp está na Constituição. Então nós achamos aí o primeiro grande erro. Segundo, é usar recurso da privatização para poder reduzir tarifa, e não é para todo mundo. Portanto, a gente está questionando essas várias situações, inclusive no judiciário. O presidente da Alesp, André do Prado, autorizou que as comissões de Constituição, Infraestrutura e Finanças realizem sessões conjuntas para acelerar a análise do texto e a decisão do relator, deputado Barros Munhoz. A próxima reunião do Congresso de Comissões deve acontecer no dia 21 de novembro. Bom, quero ouvir os nossos analistas a respeito dessa audiência que aconteceu finalmente, começando com você, Amanda. Do lado da oposição, dos parlamentares que não querem essa privatização, as falhas no fornecimento de energia pela Enel nos últimos dias, nas últimas semanas, foram os principais argumentos usados, né? E dão áreas de uma disputa ideológica, principalmente, né, Lívia? Quando, na verdade, certamente deve ser uma disputa mais técnica e objetiva, calcada em dados da realidade. A privatização é uma das bandeiras, a gente sabe, do Tarcísio de Freitas, embora ele não tenha defendido com unhas e dentes a privatização da Sabesp durante a campanha. Isso até foi objeto de debate entre ele e o então candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Agora, a partir do momento que ele assume o governo, isso passa a ser um dos pontos nevrálgicos, um dos pontos de honra dessa sua pauta no primeiro ano, dar o start a essa privatização da Sabesp. E aí, como você lembrou, entra a memória péssima e recente do que aconteceu
com a Enel, que é privatizado, no entanto, prestou um péssimo serviço ao consumidor. Quer dizer que isso vai acontecer? Sempre não. Quer dizer que se for feita, de fato, a privatização da Sabesp, aí tem que haver espaço para o debate, para a contestação também, por outro lado, terá que haver uma modelagem muito melhor, muito mais competente para que uma fiscalização seja feita. Então, a promessa da privatização é aquilo, mesmo que seja uma empresa lucrativa, com dinheiro privado, com recursos privados, você vai conseguir investir mais, antecipar a universalização do saneamento, como disse o deputado, entregar mais para o consumidor, um serviço melhor para o consumidor. Em alguns casos isso é verdade, sim, a gente tem visto ao longo da história recente do Brasil. Em outros casos, não necessariamente. Além da história da Enel, teve também a da greve, lembra, da CPTM do metrô, quando o Tarcísio usou como exemplo a linha, acho que era a linha 9, Esmeralda, que é concedida, e logo depois ela teve algumas interrupções. O serviço, assim que foi concedido, ele piorou, ele teve mais interrupções do que na época em que era gerido pelo Poder Estadual. Então, você tem exemplos para os dois lados. E será um teste político importante para o Tarcísio de Freitas, para saber se essa pauta para de pé, se ele goza de um apoio mais estruturado e mais robusto na Assembleia Legislativa. Isso tem sido alvo de muitas idas e vindas, há dificuldades na negociação política de Tarcísio, e principalmente depois de ontem, que ele foi mais uma vez alvejado aí pelo presidente Bolsonaro, dizendo que ele é um excelente gestor, mas que na parte política ele ainda tem algumas dificuldades e tem muito a que aprender. Tecnicamente, Dantas, está sendo bem defendida a privatização da Sabesp ou nós temos um debate essencialmente ideológico entre quem acha que só o privado consegue dar jeito nas coisas e entre quem acha que só o público consegue dar jeito nas coisas? Pois é, Colombo, a gente precisa começar a perguntar para que existe Estado se nós pagamos tantos impostos, né? Nesse caso da Sabesp foi feito um estudo e esse estudo mostra o seguinte, que a privatização permitiria expandir, né, o investimento já previsto aí no plano de investimento da Sabesp de 56 bilhões para 66 bilhões, ou seja, poderia expandir em 10 bilhões de reais para os próximos anos e conseguindo aí atingir 1 milhão a mais de pessoas nesse plano de investimento, universalizando, segundo a própria proposta, o saneamento nessa região. Aí em São Paulo, né, na verdade, em São Paulo, a universalização do saneamento em São Paulo em 4 anos. Então, essa é a meta, o estudo prevê esses ganhos. Eu não sei se esses ganhos são suficientes para justificar a privatização e vou explicar por quê. Eu sou um liberal, mas eu acho que existem áreas que são estratégicas e elas precisam ser melhor pensadas antes de serem entregues à iniciativa privada. Porque nós não podemos entregar um monopólio à iniciativa privada. Porque quando esse monopólio está na mão da iniciativa privada, que visa o lucro naturalmente, é difícil garantir que essa tarifa será barateada, como estão propagando aí, né? Então, assim, nós temos que entender que tipo de serviço pode ser prestado, de que forma ele pode ser melhorado e, naturalmente, quando ele deixa de ser prestado de forma eficiente, o cidadão precisa ter a quem recorrer. Quando ele recorre ao Estado, recorre a queixa dele vai em cima do chefe do Poder Executivo, esse chefe do Poder Executivo tem uma coisa que chama, né, que vai, vamos dizer assim, que o pressiona, que é o voto. Se ele não estiver executando um bom serviço, ele não é reeleito. E no caso de uma empresa privada, você não tem a quem recorrer. Está aí o pessoal da Enel sem saber se reclama para a ANEEL, se reclama para a Prefeitura, para o governo, para Deus, para São Pedro, né? Fica realmente muito difícil e cada um fica jogando a responsabilidade no colo do outro. Então, privatização, ela deve ser bem pensada e considerar a concorrência. Se um determinado setor não tem como oferecer concorrência, o modelo é difícil de ser empregado.